Olá, professor. Esse aqui é o código modificado que a gente fez. A gente fez algumas modificações nele, acrescentamos algumas classes, tanto para poder mudar um pouco a lógica, quanto para poder fazer a interface também. A cidade, a gente fez uma cidade. Na verdade, o que a gente fez foi uma cidade com 9 quarteirões. E a gente fala o ponto. E esses quarteirões são basicamente como se fossem obstáculos para ele desviar. Então ele vai estar em algum ponto e ele vai ter que tipo, chegar a um outro ponto que a gente vai determinar é, calculando as rotas. A diferença que a gente fez desse código do que a gente tinha é porque antes o carro ele sempre dava preferência para virar para a esquerda, então isso no final ele chegava no ponto final desejado, só que não era tão otimizado assim. Então o que a gente fez agora é que a gente sorteia o lado que ele vai virar e a gente traça 100 rotas. E dessas 100 rotas a gente escolhe a menor, e aí a hora que a gente escolhe a menor a gente põe ele para ir nessa rota. Então fazendo isso, ele sempre está fazendo o menor caminho possível. Então aqui a gente tem as nossas classes, elas vão estar mais explicadas no relatório. Aqui na classe principal, que aqui a gente constrói a cidade com os quarteirões. E aqui a gente tem um ponto de início e de fim. Nesse caso, a gente está falando que o carro vai estar no ponto 1, e a gente quer que ele chegue no fim, no ponto 25, 25, que é o canto superior esquerdo e o canto inferior direito. Então, quando a gente roda, então a gente tem o carro fazendo esse trajeto, que é o menor. Cada vez que ele nem sempre faz o mesmo trajeto, porque existem vários caminhos que vai fazer o caminho mais curto, mas ele sempre chega no ponto desejado. Por exemplo, se a gente quiser mudar aqui e quiser colocar, por exemplo, no ponto 17. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente colocar um ponto no final, por exemplo, que seja um quarteirão, ele não vai funcionar, ele vai aparecer uma mensagem falando que os pontos não é válidos. Por exemplo, no ponto 17, começando do 1, 1, indo pro ponto 17, 25, ó, esse é o caminho que ele fez, tá vendo? Se a gente quiser colocar, por exemplo, no 9, 17, por exemplo, tem que fechar aqui primeiro. No 9, 17, tá vendo? Daí também a gente pode mudar os pontos de início também. Se a gente quiser colocar, por exemplo, no ponto, ele saindo do ponto 25, 25, por exemplo, e ir pro 9, 27. Ó, ele pega e ele sempre faz o menor caminho e sempre chega no ponto já desviando dos quarteirões. Ele calcula, como a gente explicou, ele calcula essas rotas e chega no final. O código teve 6 classes, que vão estar cada uma mais bem explicado no relatório. E a gente eu vou tentar mandar o código anexado no e-mail, só que ele como que fala? Tá recusando por ser um arquivo executável. Mas no mais é isso, muito obrigado pela oportunidade.